Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu sou o professor João Codato e hoje nós vamos falar de ferramentas de gestão. São ferramentas utilizadas principalmente para os pequenos e médios negócios. Então a primeira que nós verificamos aí é a margem de contribuição. Depois nós temos os pontos de equilíbrio, né, que é o ponto de equilíbrio operacional, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. E também o ponto de equilíbrio mix. Depois vem a margem de segurança e por último a nossa alavancagem operacional. Então nós vamos ver como cada uma dessas ferramentas se comporta e o que ela nos indica dentro da gestão. A primeira que a gente verifica é a margem de contribuição. Então o que ela indica? Quanto cada produto está contribuindo para auxiliar os seus custos e despesas fixas. E a fórmula dela é margem de contribuição unitária menos o preço de venda unitário menos o custo variável unitário menos a despesa variável unitária representada aí pelas iniciais, ó, PVU, CVU, DVU e a margem de contribuição unitária. Então esta pequena fórmula é ela que vai alimentar inclusive as fórmulas que nós vamos ver na frente. Então ela indica quanto cada produto está contribuindo para cobrir os seus custos e despesas fixas. Não é lucro, isso é importante a gente frisar. Alguns se confundem pensando que é lucro, mas não é. É um indicador que justamente aponta a parcela que cada produto está contribuindo para cobrir os seus custos e despesas fixas. Depois nós temos o ponto de equilíbrio operacional, né, que indica a quantidade mínima que nós devemos fabricar e vender, né, em unidades físicas ou também em unidades monetárias, para que nós não tenhamos prejuízo. Então é o empate, né, que o pessoal fala, é o 0 a 0. Então, quantas unidades serão necessárias para produzir e vender para não ter prejuízo no seu negócio? Depois, numa segunda parte desse vídeo, esse vídeo vai ser a primeira parte, numa segunda parte nós vamos fazer um exercício que vamos utilizar essas fórmulas. Depois nós temos o ponto de equilíbrio econômico. Diferente da primeira, a primeira fórmula, o ponto de equilíbrio indica somente a quantidade mínima, né, que a empresa não tenha prejuízo. Aqui a empresa, obviamente, ela quer ter lucro e esse lucro é representado pela sigla LD, significa lucro desejado. Então, ela deseja um lucro e esse lucro pode ser em reais, pode ser em percentual e aí a gente acrescenta isso na fórmula e vamos obter a quantidade mínima, né, de unidades a serem produzidas e vendidas para que a empresa possa ter o lucro que ela deseja. Então essa é mais uma fórmula utilizada. A próxima fórmula é a do ponto de equilíbrio financeiro. Então essa vai indicar também a quantidade mínima física ou monetária, só que aí ela faz uma subtração das depreciações, porque não são movimentações financeiras, e retira e acrescenta as dívidas, porque caso a empresa tenha dívida, ela precisa incluir essas dívidas, né, para encontrar o ponto de equilíbrio do ponto de vista de que quantas unidades eu preciso produzir a mais para poder pagar as minhas dívidas. Então é interessante também, uma fórmula utilizada muito pelo setor financeiro da empresa. Se for uma pequena empresa, propriamente o próprio dono pode utilizar ela para identificar quantas unidades ele precisa produzir e vender, ou só vender se for um comércio, para poder pagar as suas dívidas. Então, essa é mais uma fórmula. A terceira fórmula, desculpe, a próxima fórmula é a do ponto de equilíbrio mix, né? Todas as fórmulas que nós falamos antes do ponto de equilíbrio, ela tem uma limitação, porque ela trabalha somente com um produto, e aí você teria que ficar replicando a fórmula
para vários produtos. E a gente sabe que é muito difícil ter uma empresa que tem um único produto. Então, nós aqui no ponto de equilíbrio mix, vocês podem verificar aí, a fórmula ela parece ser complicadinha, mas não é, né? Então, ela indica o que? A quantidade mínima em unidades físicas e monetárias também, para não se chegar ao prejuízo, considerando o mix de produto da empresa. Então, se a empresa tem 4 produtos, 5, 6, 7, enfim, N produtos, ele pode utilizar essa fórmula. Como ela é composta? Então, a gente vê ali, ó, o PE mix, né, que é ponto de equilíbrio mix, é igual custo e despesa fixa dividido, né, pelo somatório da margem de contribuição vezes o XI, que é dividido pelo somatório do XI. E aí tem uma explicação embaixo da fórmula. Então, o símbolo do somatório, né, que a gente utiliza muito na matemática e está presente inclusive no Excel, né, quem trabalha com Excel reconhece ele, o símbolo do somatório. Depois o MCUI, que é a margem de contribuição unitária, e o XI, que é o volume de venda previsto para cada produto. Então, é por isso que se você tiver 3 produtos, vocês vão ver isso a hora que a gente for fazer o exercício. Se nós tivermos 3 produtos, né, você vai somar o volume de venda desses 3 produtos. E se for 10, 15, 20, assim, você vai ter um somatório destes produtos. Muito bem, a próxima é a margem de segurança. Então, a margem de segurança ela indica qual percentual que a empresa está produzindo ou vendendo além do seu ponto de equilíbrio, ou seja, obtendo o lucro operacional. Então, a margem de segurança ela vai indicar o percentual do seu lucro operacional. E como que a gente descobre isso? Então, está ali a fórmula. O volume atual que está sendo vendido, dividido pelo ponto de equilíbrio operacional, volume atual menos o ponto de equilíbrio operacional dividido pelo volume atual. E aí tem um vezes 100 ali que é para descobrir em percentual. Tá? Então, repetindo a fórmula, margem de segurança é igual volume atual menos o ponto de equilíbrio operacional dividido pelo volume atual, vezes 100 para indicar em percentual. Isso vocês vão ver também no cálculo. Então, esse vídeo nós estamos apresentando somente as fórmulas. O grau de alavancagem operacional, né? Esse é muito importante para os negócios, que é uma ferramenta que é utilizada inclusive para definir metas, né? Então, é muito interessante. O que ele indica? Quantas vezes se altera o lucro quando se altera o volume? Então, vamos imaginar que você encontrou um GAL de 3, né, que vocês vão ver na frente como que a gente faz isso. Um GAL de 3 quer dizer que se você aumentar 3 vezes o seu volume, né, quanto vai aumentar, né, vai apresentar quanto vai aumentar o teu lucro. Então, quantas vezes se altera o lucro quando se altera o volume? Então, vocês vão verificar isso na hora que a gente for fazer o cálculo, que é muito interessante para a gente fazer definição de meta. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje, essa é a parte, vamos dizer assim, a parte 1 de uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer sobre custo, volume, lucro, que são ferramentas de gestão para pequenos negócios. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o nosso próximo vídeo aí, parte 2 desse vídeo.